E aí, hoje vamos conversar sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do autor Jeremy David Salinger, ou DJ Salinger. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje então, gente, vamos falar sobre essa belezura desse livro aqui. É um livro que eu venho procrastinado a leitura aproximadamente aí um ano e pouquinho, tá? Mas eu decidi então encarar esse livro e se existe algum arrependimento aqui, gente, é de não ter lido esse livro antes, tá? É um livro muito, mas muito bom mesmo. Temos aqui em mãos um grande clássico, tá? Que revolucionou, né, a literatura inglesa. O livro, a princípio, ele foi escrito para adultos, mas assim, ele causou um impacto tão grande nos jovens e nos adolescentes, gente, que ele se tornou aí um livro que deu voz mesmo a muitos jovens, sabe? Que deu voz a muitos adolescentes. E já já vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui. Então o livro ele foi publicado em 1951 e a história aqui ela é contada pelo Holden Caulfield, que é um personagem fictício aqui, e esse personagem ele vai contar a história da sua vida em um único fim de semana em que ele está sendo expulso de um colégio interno, mais um, né, porque ele não tem uma fama assim de bom aluno, né, de um aluno que gosta de estudar. Ele já foi expulso de outros colégios e mais uma vez ele se encontra na mesma situação em que ele está sendo dispensado desse colégio por não ter obtido notas, né, adequadas. Estamos aqui no mês de dezembro em 1900 e alguma coisa, tá? E esse jovem ele está sendo dispensado, ou melhor, ele decide sair desse colégio antecipando os dias em que ele vai se encontrar com os pais, com a família dele e enfim dar essa notícia bombástica que por sinal pode sim desagradar os pais dele. Apesar de ser esse o maior receio aqui do Holden, de encontrar os pais né, falar para eles que ele é um fracasso, que ele foi dispensado de mais uma escola. Ele parte então desse colégio e nesse percurso então da escola até a casa dele, ele vai contar então os seus dissabores, ele vai contar as suas desilusões com relação à vida. Aqui nós temos um adolescente que ele não consegue se socializar, né, com as pessoas. Ele tem uma personalidade bem peculiar, sabe? Eu já quero dizer que não é aquele livro clichê que tem um personagem rebelde e tal, que faz uma série de coisas só porque ele quer aparecer. Nada disso. E eu também já quero deixar um alerta para vocês. Não sei se isso vai ser bom, não sei se isso vai ser ruim, essa notícia que eu vou dar, mas esse livro aqui ele não tem nada assim de impressionante, né? Se é que eu posso dizer assim, não tem nenhuma reviravolta, não há nada que aconteça aqui nesse livro que seja uma coisa assim muito impactante, muito impressionante. No entanto, gente, a linguagem desse livro, a forma com que ele é escrita, como a história é contada aqui pelo personagem, é o que ganha o leitor, é o que torna a leitura impactante. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então vou fechar aqui o resumo da história e já já vamos para as minhas impressões, para o que eu achei do livro, ok? Ele é um jovem de 17 anos, tem vários problemas, ele tem várias crises existenciais, é um jovem que ele é muito solitário, ele busca encontrar nas pessoas uma resposta, né, sobre a existência dele, sobre o sentido da vida e sobre o sentido de muitas outras coisas. O livro começa narrando o encontro do Holden com o seu antigo professor e ele apresenta aqui um sentimento de insatisfação porque ele não gosta de momentos de despedida, esse tipo de coisa e tal. E a partir disso a história vai se desenrolando, onde ele vai contando situações do cotidiano, pessoas que de certa forma entraram na vida dele, depois saíram. São assuntos bem banais até, mas como eu disse, a forma com que esses assuntos são colocados aqui, principalmente a linguagem, gente, é o que torna esse livro impressionante e merecidamente um clássico, é claro. Então basicamente é isso. Temos um adolescente solitário, um adolescente que tem muitas indagações, um adolescente que tem muitos problemas de relacionamentos e que nos dá vários sinais de uma depressão, tá? Então é um livro que, apesar das coisas que o Holden conta aqui, né, podem parecer ao leitor coisas banais, mas é um livro sim que vai falar de coisas sérias, de coisas importantes. E acho que por isso que ele foi escrito, né, primeiramente para adultos, mas ele causou um impacto tão grande que vários jovens se identificaram com o personagem e também conseguiram, sabe, responder muitas questões
da própria vida e tal. Bom, então vamos lá para as minhas impressões, né, para as minhas considerações, o que eu achei do livro. O uso do coloquial aqui é o que torna a linguagem totalmente irresistível aqui desse livro. O autor usa eufemismo para dar voz a um personagem que é sarcástico, que é irônico pra caramba. O Oden aqui é um personagem muito exagerado, o que é bom, por sinal, porque na verdade é isso que torna engraçado, né? As descrições dele, como ele enxerga a vida, como ele conta as coisas. Tudo que o personagem conta aqui é de uma dimensão assim sem tamanho. E isso tudo pra mim é o que tornou o livro mais gostoso. E toda essa pitada de humor, né, que o livro transmite. Apesar de o personagem muitas das vezes aqui relatar coisas ruins, situações assim desconfortáveis, né, que ocorreram a ele, é sim o que dá identidade ao livro, sabe? É o que dá identidade à escrita do Salinger. Então, assim, nossa, gente, eu gostei muito. Acredito eu que a proposta do autor com esse livro era dar voz ao adolescente, sabe? Era explorar a mente do adolescente e mostrar que mesmo os jovens sendo tão complicados, tão complexos, eles têm sim um sentimento a passar, eles têm uma mensagem para transmitir. E o interessante que o autor usou, que eu acho que vai definir muito bem o personagem aqui, é o título do livro, né? O Apanhador no Campo de Centeio, né? A princípio a gente pega esse livro achando que vai se tratar de uma, sei lá, de uma plantação de centeio, agricultura, enfim, não tem nada a ver com isso, tá? O Apanhador no Campo de Centeio é um nome metafórico. Na verdade, ele define a forma com que o personagem enxerga a vida, né? Então o Oden aqui, ele enxerga como se ele estivesse em uma plantação, um lugar muito plano, um lugar muito grande, distante, né, dessa metrópole, distante de Nova York, que é a cidade onde ele mora. Então ele enxerga esse campo plano onde ele se vê cuidando de criança, sabe? Aqui na história ele tem uma irmãzinha que tem assim um papel muito forte na vida dele. Então ele quer preservar essa inocência, ele quer preservar essa pureza, sabe? Então ele se enxerga nessa plantação de centeio, distante de tudo, distante das responsabilidades. Então digamos que ele cria uma bolha para ele se proteger do mundo, né, de tudo que está ao redor dele. O livro é dono de uma linguagem totalmente coloquial, tá? E isso foi feito de uma forma muito natural. Eu já li, gente, vários livros em que autores usam uma linguagem totalmente informal para causar um certo impacto, né? Talvez para expressar melhor, assim, uma questão regional e tal. Mas aqui no livro isso ficou tão natural, gente. A forma com que o autor ele mostra esse personagem, ele explora esse personagem do Oden aqui, uma identidade mesmo de um adolescente que tem sim certa limitação para se comunicar. Então aqui o personagem ele ilustra muito bem isso, uma fala totalmente informal. Tem algumas coisas aqui que o personagem fala de uma forma tão engraçada que, gente, é impossível você não cair na gargalhada, sabe? Eu lembro que eu estava mais ou menos no finalzinho do livro e tem uma parte aqui que eu acho que eu nem marquei, porque eu não tenho o hábito de ficar colocando post-it nos livros e tal, mas eu dei tanta gargalhada, gente, mas eu ri tanto que a minha barriga chegou a doer mesmo. Meus olhos começaram assim a lacrimejar, porque eu ri muito, porque ele é um personagem muito, mas muito engraçado, muito sincero. Ele fala as coisas na lata mesmo, ele coloca as coisas assim do jeito que ele pensa, da forma que ele vê. É esse natural que impacta o leitor, sabe? É uma linguagem crua, uma linguagem seca, uma linguagem muito verdadeira. Eu acho que a força desse livro se concentra na linguagem, na forma com que ele foi escrito. Então não é sobre o que aconteceu, é como aconteceu, é como a mensagem foi passada para o leitor. Se eu puder definir a tônica desse livro aqui em 3 palavras, eu acho que é inocência, identidade e perdão, né? O personagem aqui ele passa por muitas situações e que ele precisa perdoar a vida e sobretudo ele mesmo, sabe? Eu acho que o mais difícil é perdoar a si próprio quando você se depara com situações bem complicadas, bem complexas, sabe? E tristes, né? Até às vezes a gente pode pensar que um adolescente não tem muita coisa para falar, não tem uma história para contar, mas sim, eu acho que dentro dele existe um mundo de complexidades e de situações que
precisa de uma certa sensibilidade, sabe? E eu acho que para entender esse livro e não considerar esse livro um livro patético, um livro que vai falar de assuntos banais, precisa assim de uma certa sensibilidade para poder entender o personagem do Holden. E nós também um dia fomos adolescentes, nós sabemos o quão foi difícil, né, a gente às vezes assim gerar nossa identidade, a gente reconhecer quem nós somos, aceitação. Então assim, são várias coisas, né, que um adolescente passa, e esse livro ele responde muito bem essas questões e também nos ajuda a entender os muitos adolescentes que estão pelo mundo afora, tá? Então basicamente é isso, é um livro que eu gostei demais de ter lido, super indico. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.